O Leviatã, escrito por Thomas Hobbes e publicado em 1651, é uma das obras mais importantes da filosofia política. Hobbes explora a natureza humana, a origem da sociedade e a necessidade de um governo forte para manter a ordem. O livro é dividido em 4 partes, mas o foco principal está na primeira e na segunda parte, onde Hobbes desenvolve suas ideias sobre o estado de natureza, o contrato social e o papel do soberano. Aqui está um resumo completo. Introdução. Hobbes começa comparando o Estado, ou Commonwealth, a um Leviatã, um monstro bíblico que representa um poder absoluto e artificial criado pelos homens para garantir a paz e a segurança. Ele argumenta que o Estado é uma construção humana, semelhante a uma máquina, projetada para proteger as pessoas do caos. Parte 1 do homem. Nesta parte, Hobbes analisa a natureza humana e os fundamentos da sociedade. 1. Materialismo e determinismo. Hobbes adota uma visão materialista, afirmando que tudo no universo, incluindo os pensamentos e ações humanas, pode ser explicado por movimentos materiais. Ele acredita que os seres humanos são movidos por desejos e aversões, buscando o prazer e evitando a dor. 2. Estado de natureza. No estado de natureza, não há governo, leis ou autoridade central. Todos têm direito a tudo, o que leva a um conflito constante, pois os interesses individuais se chocam. Hobbes descreve a vida no estado de natureza como solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. A famosa frase, "o homem é o lobo do homem", ilustra a competição e a desconfiança mútua. 3. Leis da natureza. Para escapar do estado de natureza, Hobbes propõe leis da natureza, que são princípios racionais que incentivam a paz. A primeira lei da natureza é buscar a paz e defendê-la por todos os meios necessários. A segunda lei é que os indivíduos devem renunciar a alguns de seus direitos em prol da paz, desde que outros façam o mesmo. Parte 2 do Estado. Aqui, Hobbes desenvolve sua teoria do contrato social e do governo. 1. Contrato social. Para evitar o caos do estado de natureza, os indivíduos concordam em estabelecer um contrato social. Esse contrato implica a transferência de direitos individuais a um soberano, ou governo, em troca de segurança e ordem. O soberano pode ser uma pessoa, monarquia, um grupo, aristocracia ou uma assembleia, democracia. 2. O Leviatã, soberano. O soberano é comparado ao Leviatã, um poder absoluto que mantém a paz e a ordem. Hobbes defende que o soberano deve ter autoridade ilimitada para garantir a estabilidade social. O poder do soberano é indivisível e inquestionável, pois qualquer divisão ou contestação levaria ao caos. 3. Direitos e deveres do soberano. O soberano tem o direito de criar e aplicar leis, declarar guerra ou paz, e julgar disputas. Os cidadãos devem obedecer ao soberano, pois a rebelião é uma ameaça à ordem social. Hobbes argumenta que mesmo um governo tirânico é preferível ao estado de natureza. 4. Liberdade e obediência. A liberdade individual existe apenas nos limites estabelecidos pelo soberano. Hobbes distingue entre liberdade natural, ausência de impedimentos externos, e liberdade civil, liberdade dentro das leis. Parte 13. Do Estado cristão. Nesta parte, Hobbes discute a relação entre religião e política. 1. Religião e poder. Hobbes argumenta que a religião deve estar subordinada ao Estado. Ele critica a ideia de que autoridades religiosas, como a Igreja, devem ter poder político. O soberano deve controlar a religião para evitar conflitos e garantir a unidade do Estado. 2. Interpretação das Escrituras. Hobbes analisa as Escrituras para mostrar que a autoridade política é divinamente ordenada. Ele rejeita a ideia de que o poder espiritual está acima do poder secular. Parte 4. Do Reino das Trevas. Na parte final, Hobbes critica as doutrinas religiosas e filosóficas que, em sua opinião, ameaçam a estabilidade do Estado. 1. Críticas à Igreja Católica. Hobbes acusa a Igreja Católica de usurpar o poder político e criar divisões.
Ele rejeita a ideia de um papa infalível e defende a supremacia do soberano. 2. Superstição e ignorância. Hobbes critica as superstições e crenças irracionais que, segundo ele, são usadas para manipular as pessoas. Ele defende o uso da razão e da ciência para compreender o mundo. Conclusão: o Leviatã é uma defesa da necessidade de um governo forte para evitar o caos e garantir a segurança. Hobbes acreditava que, sem um poder centralizado, a sociedade retornaria ao estado de natureza, marcado pela violência e pela insegurança. Sua obra influenciou profundamente o pensamento político moderno, servindo como base para teorias sobre o contrato social e o papel do Estado. Principais ideias. 1. O estado de natureza é uma condição de guerra constante. 2. O contrato social é a base da sociedade civilizada. 3. O soberano deve ter autoridade absoluta para manter a ordem. 4. A religião deve estar subordinada ao Estado. 5. A obediência ao governo é essencial para a paz e a segurança. O Leviatã continua sendo uma obra fundamental para entender a filosofia política e as origens do Estado moderno.